Tem homens que só conseguem enxergar o valor de uma mulher quando o outro já está enxergando primeiro. E não é porque ela mudou, é porque finalmente ela parou de implorar para ser vista. Ela tentou. Tentou de formas que ninguém nunca vai saber. Tentou com o olhar, com o cuidado, com o silêncio e até com a paciência que nem ela sabia que tinha. Mas chegou um momento em que ela percebeu que amor nenhum pode ser construído com esforço solitário. Porque o amor, quando é verdadeiro, não é um campo de batalha, é um encontro. E ela já havia lutado sozinha por tempo demais. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos enfrentando como destino. E talvez por isso, ela viveu tantas histórias em que era invisível, apesar de estar inteira. Porque lá no fundo, ainda tentava provar seu valor para um mundo que ensinou que sentir demais era ser fraca. Mas não era fraqueza, era potência não reconhecida. E então, num desses dias comuns, em que tudo parece igual, acontece o inevitável. O homem que antes não valorizava começa a observar de longe, porque ela já não está mais esperando. Ela está vivendo. Ela está sendo olhada de outro jeito, com presença, com respeito, com desejo calmo, com olhos de quem vê a alma. E esse novo olhar assusta quem só soube desviar, porque é um olhar que não exige nada, mas também não aceita migalhas. É o olhar de alguém que já entendeu o próprio valor. E é nesse instante, nesse exato momento em que ela é vista por outro, que o antigo se arrepende. Não por amor, mas por ego ferido, porque ele achava que teria tempo. Achava que ela ia continuar ali, esperando um gesto, uma mudança, uma migalha a mais. Achava que podia deixá-la em modo de espera, enquanto decidia se valia a pena amar alguém tão intensa. Mas agora, o que antes era certeza virou ausência. E o que antes era ela é minha, virou ela é livre. E ele vê. Vê ela rindo de um jeito que ele não lembrava mais. Vê ela se arrumando com gosto, e não por obrigação. Vê ela em paz. E o que mais dói é perceber que a paz que ela encontrou não tem mais nada a ver com ele. Ele se arrepende no segundo em que a vê sendo amada de verdade. E não é pelo outro. É por ela mesma. Porque ela não está fazendo nada demais. Não está se vingando. Não está forçando. Não está tentando chamar atenção. Ela só está sendo. E quando a mulher volta a ser quem ela é, inteira, sensível, profunda, magnética, ela ilumina. E iluminar é perigoso para quem sempre viveu na sombra do próprio medo. Por isso ele estranha. Por isso ele recua. Por isso ele sente como se tivesse perdido um diamante que ficou tanto tempo coberto de poeira que ele acreditou que fosse pedra comum. Mas ela nunca foi comum. Ela só estava cansada. Cansada de tentar se encaixar em espaços que não acolhiam sua alma. Cansada de traduzir sua profundidade em palavras curtas para não assustar quem só sabe amar pela metade. Cansada de ser demais para quem nunca foi suficiente. E é agora, quando ele vê essa mulher renascendo, que algo dentro dele quebra. Mas já é tarde. Ela não está com outro para provocar. Ela está com outro porque aprendeu que merece ser tocada com delicadeza, não com dúvidas. Porque entendeu que o amor que ele não soube dar era exatamente o amor que ela passou tempo demais tentando arrancar de si mesma para compensar a falta dele. E é aqui que tudo muda. Ela começa a sorrir sem medo, a ocupar o próprio corpo sem culpa, a escolher com calma, sem se apressar, sem implorar, sem mendigar explicações. E ele, que achava que ainda tinha controle, perde até as palavras, porque ela já não responde mais da mesma forma. Já não olha igual, já não se afeta, já não se entrega. E se entrega é para outro. Um outro que não precisa entender tudo sobre ela, mas que sente e respeita. Esse outro não tem medo da intensidade dela. Não se esconde quando ela chora. Não foge quando ela brilha. E isso é o que mais assusta o antigo, porque ele vê pela primeira vez o que deixou de viver. Não porque foi tirado dele, mas porque ele nunca soube escolher de verdade. O arquétipo da mulher profunda, aquela que sente o mundo com os olhos,
que silencia para não ferir, que observa tudo, é também o arquétipo da mulher que, quando se levanta, ninguém mais consegue ignorar. Ela não precisa se vingar, não precisa provar, não precisa expor nada. Basta viver. E viver com verdade depois de ter sido ignorada é o maior ato de liberdade. É o que desperta o arrependimento mais cruel em quem só soube brincar com o que era real. Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos em nós voltará com força de destino. E talvez esse seja o destino dele agora. Ver essa mulher se tornar aquilo que ele nunca teve maturidade para acolher. O destino dele é ver outro descobrir a beleza que ele sempre teve nas mãos e não soube cuidar. É ver outro ouvir os silêncios dela, onde ele só ouvia cobranças. É ver outro sorrir com os detalhes que ele nunca notou. É ver outro se apaixonar por tudo que ele achava difícil. Mas ela não era difícil. Ela só era sincera, só era inteira, só queria ser amada como ama. E agora ela é, por outro, ou por si mesma, mas nunca mais por menos. Se esse início te tocou de alguma forma, deixa um like e se inscreve no canal. Tem muita mulher despertando e se lembrando do próprio valor. Se essa história está te ajudando, ela também pode transformar outras. Fica com a gente até o fim, porque esse vídeo foi feito para ti, para tua cura e para tua liberdade. Ele pode até tentar se aproximar de novo, vai dar um jeito de puxar assunto. Talvez mande um "e aí, sumida", com aquele tom casual, fingindo que nada aconteceu. Mas o que ele não sabe é que a mulher que respondia antes já não existe mais. Porque alguma coisa muda dentro de uma mulher quando ela entende que o problema nunca foi ela sentir demais. Foi o outro sentir de menos. E quando essa ficha cai, é como se ela voltasse a habitar o próprio corpo. Ela para de se desculpar pela intensidade, pela sensibilidade, pela clareza. Para de se moldar, de encolher, de esperar. E começa a escolher com os olhos bem abertos. Não pelo medo de ficar sozinha, mas pela paz de não se perder mais por ninguém. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é, começa quando a mulher deixa de buscar fora o que sempre existiu dentro. É aí que tudo começa. E esse início não vem com fogos, vem com silêncio, com um estranhamento, com uma calma que incomoda quem ainda acha que tem algum poder sobre ela. Ela não grita, não confronta, não joga indireta. Ela apenas se retira emocionalmente. E isso é o que mais assusta, porque antes ela reagia, se explicava, se doía, implorava para ser compreendida. Agora ela apenas observa. E quem sabe ler o olhar de uma mulher, entende tudo sem precisar ouvir nada. O arrependimento dele nasce no instante em que percebe que o silêncio dela não é vazio, é limite. Não é ausência, é presença em outro lugar. Não é raiva, é clareza. E quando essa mulher se encontra de verdade, tudo ao redor muda. Ela não precisa provar nada. Ela não quer mais mudar ninguém. Ela não perde mais tempo tentando fazer com que ele entenda tudo o que ela sentiu, porque ela entendeu que o outro só entende aquilo para o qual tem maturidade. E se ele não teve maturidade para recebê-la, não é porque ela era demais, é porque ele ainda era de menos. E não por maldade, mas por imaturidade emocional, por ego, por medo de mergulhar onde tudo é profundo demais para quem só sabe nadar na superfície. O mais curioso é que ele começa a idealizá-la só depois que a perde, como se de repente enxergasse tudo o que ela sempre foi. Mas essa visão não é sobre ela, é sobre a falta que ela deixou. Ele não sente falta da mulher que estava sempre disponível. Ele sente falta da mulher que dava cor à vida dele e que agora está iluminando outro caminho. Porque o brilho dela não apagou, só mudou de direção. E não há dor maior para quem viveu em cima do muro do que ver a ponte ser atravessada por outro. Ela não está com outro para fazer ciúmes. Está com outro porque esse novo caminho a encontrou no momento em que ela parou de implorar por amor. Porque ela entendeu que o verdadeiro amor não precisa ser arrancado à força. Ele flui.
e flui de forma tão suave que assusta quem sempre achou que amar era lutar o tempo todo. Mas o que ela vive agora não é luta. É encontro, é calma, é presença. E esse novo amor, mesmo que ainda seja só por ela mesma, não tem ruído, não tem pressa, não tem desespero. Tem espaço, tem verdade, tem segurança. E isso o antigo não sabe lidar, porque ele não sabe amar sem disputa, sem controle, sem jogo. Por isso ele tenta voltar, mas volta com as mesmas palavras de antes, com as mesmas desculpas, com as mesmas promessas. Só que agora, ela escuta diferente, porque o coração dela já não está mais pedindo respostas, está pedindo paz. Ela não está amarga, está lúcida. E a lucidez de uma mulher que renasceu depois de tanto abandono emocional é o que mais abala quem sempre se alimentou da insegurança dela. Antes bastava uma mensagem para ela voltar. Hoje, nem um texto inteiro conseguiria movê-la, porque agora ela sabe a diferença entre um amor que acolhe e um que apenas consome. Ela sente no corpo, na pele, no jeito como respira quando está ao lado de alguém. Se é leve, ela fica. Se pesa, ela não tenta mais segurar. Ela aprendeu a ouvir o corpo, a alma, a intuição. Aprendeu que a ausência de paz é um aviso e que presença sem presença de verdade não basta. E ele sente isso no ar, vê nos olhos dela, percebe na forma como ela passa por ele sem se abalar, porque agora ela é presença sem precisar explicar nada. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos aprisiona. E talvez o que mais tenha aprisionado esse homem foi ter negado por tanto tempo a grandeza da mulher que estava ali, tão disponível, tão sensível, tão rara. E agora, livre dela, ele começa a enxergar o que perdeu. Mas o tempo não volta. O que volta é a consciência. E com ela, o arrependimento. A mulher que ele encontra hoje já não quer mais ser desejada. Quer ser escolhida. Não quer mais ser lembrada no fim do dia. Quer ser prioridade desde o início. Não quer mais ser plano B. Quer ser o único plano de alguém que também se escolhe todos os dias. E quando ela encontra isso em outro, ou nela mesma, fica impossível ignorar. Não há perfume, roupa ou atitude que cause mais impacto do que a mulher que sabe que não precisa de mais nada para ser o que já é. Ela não precisa ser reconhecida para existir. Ela não precisa ser validada para continuar. Ela não precisa de plateia. Ela apenas segue, firme, com passos calmos, com brilho no olhar, com a certeza de que a vida começa de verdade quando a gente para de tentar ser aceita e decide ser inteira. Se isso está fazendo sentido para ti, deixa o coração comentar aqui embaixo. Hoje eu escolho a minha paz. Tem uma hora em que a mulher deixa de querer ser compreendida, porque entende que nem todo mundo está pronto para enxergar alguém que sente fundo. E é nesse ponto da jornada que ela para de brigar com o passado e começa a construir um futuro onde o amor não dói mais. Não é vingança, não é frieza, é amadurecimento. Ela não responde com raiva, responde com ausência. E isso é o que mais desconcerta quem acreditava que tinha controle sobre ela. Porque agora, o que antes provocava tempestade, provoca riso. O que antes doía, não alcança mais. E o que antes era motivo para ela se explicar, hoje nem exige resposta. Essa mulher aprendeu a diferença entre quem está presente e quem apenas aparece. Carl Jung dizia que o que não se torna consciente se repete como destino. E foi nesse silêncio interno que ela se viu repetindo padrões. Sempre tentando provar que merecia amor. Sempre aceitando pouco, com medo de perder tudo. Sempre sendo metade para manter alguém inteiro. Mas ela cansou. Cansou de ser compreensiva com quem não fazia esforço algum. Cansou de esperar por gestos que nunca chegavam. Cansou de dar o coração em bandeja a quem mal tinha coragem de olhar nos olhos. E essa exaustão, diferente do que muitos pensam, não grita. Ela silencia. Ela some devagar. Ela se despede em detalhes que o outro só percebe tarde demais.
É quando ele começa a reparar nas coisas que antes passavam despercebidas, na ausência de mensagens, na leveza dela, no fato de que ela não responde mais com dor, mas com paz. E isso corta mais do que qualquer palavra, porque ela já não está tentando ser ouvida, está vivendo em outro tom. Ela não precisa mais implorar para que vejam seu valor, porque agora ela mesma vê. E quando uma mulher se vê de verdade, tudo muda. Ela se olha no espelho e volta a se reconhecer. Volta a se arrumar por ela. Volta a fazer planos sem pensar se ele aprovaria ou não. Volta a se sentir bonita sem esperar confirmação de ninguém. E ele sente que perdeu o espaço, sente que a presença dela agora está em outro lugar. Sente que ela já não o busca mais em cada música, em cada foto, em cada lembrança. Ela não apagou tudo o que viveu. Ela só deixou de carregar sozinha uma história que ele largou no meio. E agora, quem carrega outra coisa é ela, a própria vida nas mãos. Ela anda diferente, não para provocar, mas porque o corpo de uma mulher muda quando a alma se cura. Ela fala diferente, não para impressionar, mas porque a voz de uma mulher se firma quando ela para de se calar para agradar. Ela ama diferente, não com medo nem com apego, mas com presença. E quem já foi ignorado por ela sabe, o pior castigo não é vê-la com outro. É saber que ela finalmente está com alguém que faz tudo aquilo que você não teve coragem de fazer. Esse outro não precisa ser perfeito, mas é real. Ele escuta, ele olha, ele repara nas pequenas coisas e, acima de tudo, ele valoriza o que sente. E essa é a maior dor de quem a perdeu. Ver que ela sempre foi a mesma, mas agora está sendo tratada como sempre mereceu. A mulher profunda não muda para agradar, ela evolui para viver em paz. Ela não guarda mágoas, mas também não guarda espaço para quem não soube ficar. Ela não esquece, mas aprende. E esse aprendizado se transforma em postura, em limites, em escolhas novas. Ela não diz mais tudo bem quando não está. Não diz tanto faz quando se importa. E, principalmente, não diz eu te espero para quem só sabe adiar o amor. Ela começa a dizer não. Não para a confusão emocional. Não para os joguinhos. Não para os homens que só aparecem quando percebem que ela está sendo feliz com outro. E esse não vem com raiva. Vem com verdade. Vem com maturidade. Vem com uma paz que assusta quem nunca teve coragem de encarar a mulher inteira que ela sempre foi. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E ela despertou. Despertou para tudo o que ignorava em si mesma. Despertou para o quanto se colocava em último plano. Despertou para a ilusão de que amor é sofrimento. E depois que ela desperta, ela não volta mais a dormir. Agora, ela não se contenta com mais ou menos. Não aceita metades. Não se entrega por carência. Não se cala para manter alguém por perto. Ela se escolhe. Mesmo que isso custe a ausência de quem ela achou que era amor. Mesmo que doa no começo. Mesmo que assuste recomeçar. Porque agora ela sabe. O que assusta não é a solidão. O que assusta é continuar em lugares que adoecem a alma só para não ficar sozinha. Ela olha para trás com gratidão, porque tudo aquilo que antes doeu foi exatamente o que a tornou essa mulher que ninguém mais tem coragem de ferir. E se um dia ele tentar voltar, vai encontrar um muro onde antes havia um porto. Vai encontrar silêncio onde antes havia explicação. Vai encontrar um coração em paz, mas com portas fechadas para tudo o que não soma. O arrependimento dele nunca foi sobre amor. Foi sobre perceber tarde demais que perdeu o que sempre teve nas mãos. E nunca soube cuidar. Mas agora ela não está mais acessível. Não está mais com o coração aberto para quem só aparece quando sente a falta. E nunca quando ela mais precisava ser acolhida. Ela não é mais aquela mulher que se desfazia para caber no mundo de alguém. Hoje ela é mundo inteiro. Com céu, com chão, com tempestade e calmaria. E só entra quem respeita o clima da alma dela. É nesse ponto que ele se dá conta do que perdeu.
Porque não perdeu só uma mulher bonita, inteligente ou interessante. Perdeu uma história, perdeu uma casa emocional, perdeu alguém que cuidava dele em silêncio, que prestava atenção em cada gesto, que segurava o que podia e o que não podia, só para não deixar tudo desmoronar. E ela fez isso tantas vezes, até entender que quem não ajuda a segurar, ajuda a derrubar. Agora ela não segura mais nada sozinha, porque aprendeu que o amor real não pesa em um só. Ele caminha com dois. E nesse novo tempo, ela já não quer mais ser lembrada como a mulher que fazia tudo por amor. Quer ser lembrada como a mulher que aprendeu a fazer tudo por si mesma. E por isso, nunca mais foi desrespeitada. Ela não deixou de amar. Ela só deixou de mendigar atenção. Deixou de se perder em alguém que nunca se encontrou. Deixou de justificar o injustificável só para manter uma companhia que não sabia ser presença. Carl Jung dizia que quando a alma amadurece, o coração para de correr atrás do que é raso. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. O que ela quer hoje é simples: paz, olhos que olham, mãos que seguram, palavras que têm presença e silêncios que não assustam. Ela quer uma vida em que não precise mais se explicar. Quer um amor que não a peça para mudar quem é, mas que a convide a florescer ainda mais. E é quando ela encontra isso, mesmo que só dentro de si, no começo, que o mundo inteiro começa a mudar. Ela se levanta de manhã com outra energia, se olha no espelho com outro olhar, toma decisões com outra firmeza, e até o jeito como ela anda começa a dizer: agora eu sei quem eu sou. E quem já teve esse brilho ao lado, mas nunca o enxergou, sente. Sente como um vazio, como uma ausência que não se preenche mais com desculpas, como um eco que insiste em lembrar que o amor passou, e ele nem percebeu, porque essa mulher não implora mais, não espera mais, não sonha mais com quem não tem coragem de ser real. Ela não tem mais tempo para amores indecisos, para presenças em dias úteis e sumiços em dias difíceis, para mensagens vazias e discursos repetidos. Ela quer verdade, quer coragem emocional, quer profundidade. E se não for assim, ela segue, sem brigar, sem drama, sem se diminuir. Ela segue com a leveza de quem sabe que não precisa se apagar para manter ninguém por perto. Porque quem tem luz própria não corre atrás de vela acesa. Essa mulher está em outra vibração. Ela não se vinga. Ela não devolve na mesma moeda. Ela simplesmente prospera. Na alma, no corpo, na presença. E isso é o que mais incomoda quem a perdeu. Ver que ela não só seguiu em frente, mas fez disso uma nova versão dela. Ele vê que ela está com outro, mas não é isso que mais o dói. O que mais machuca é saber que esse outro está vivendo tudo o que ele teve a chance e não teve coragem. Esse outro está descobrindo o riso dela, o olhar calmo, a conversa profunda, os silêncios carregados de verdade, os detalhes que antes eram ignorados. Esse outro está conhecendo a mulher que ele nunca enxergou e está sabendo cuidar, valorizar, preservar. Mas ela não está lá apenas porque foi bem tratada. Ela está lá porque se curou. E só quem se cura de verdade reconhece quando algo faz bem. Ela não procura mais alguém que a complete. Procura alguém que transborde junto. Porque hoje ela já está inteira. E é por isso que o arrependimento dele nunca terá espaço na vida dela novamente. Porque ela não vive mais de promessas. Ela vive de realidade, de presença emocional, de paz que não precisa ser pedida, de amor que se constrói com verdade, não com medo de perder. Ela não precisa mais ser forte o tempo todo. Hoje, ela escolhe ser leve. E leveza para ela não é ausência de dor, é presença de consciência. Carl Jung dizia que o que foi ferido precisa ser tocado com ternura para não se fechar de vez. E ela entendeu isso na própria pele. Por isso, hoje ela cuida do próprio coração com mãos firmes e olhos atentos. E só deixa tocar quem também sabe ser terno. Quem não chega com promessas, mas com alma. A mulher que ele conhecia era amor com medo.
A que existe agora é amor com escolha. E ela escolheu nunca mais voltar para lugares que a fizeram sentir que era pouco. Escolheu não responder mais quando a intenção é só alimentar o ego de quem a perdeu. Escolheu a própria companhia. E a partir disso, tudo o que chega agora tem que ser tão bom quanto essa paz. Ela não precisa provar nada a ninguém, porque hoje ela se orgulha de ter se curado em silêncio, de ter se reerguido sem plateia, de ter se escolhido quando ninguém mais parecia enxergar seu valor. E quem a vê hoje, vê uma mulher que não precisa mais gritar, porque sua presença fala, seu olhar diz, seu silêncio firma, e sua energia é impossível de ignorar. No fim das contas, ela não quer que ele se arrependa. Ela só quer paz. Aquela paz que por tanto tempo pareceu impossível, enquanto tentava ser suficiente para alguém que nunca soube o que fazer com tanto amor. Ela não guarda rancor, guarda lembranças, mas agora, sem dor, sem ilusão, sem aquela esperança cega de que um dia ele vai entender tudo o que ela sentia. Porque a mulher que ela é hoje já não precisa que ele entenda. O que ela precisava era se entender, se acolher, se colocar em primeiro lugar. E foi isso que ela fez. Ela não voltou para cobrar, não quis provar que venceu. Ela só quis seguir. E seguir, para ela, hoje é sinônimo de respirar fundo sem peso no peito. Ela olha para trás com respeito por tudo o que foi, porque mesmo a dor teve seu papel. Foi ela quem despertou. Foi ela quem mostrou o quanto essa mulher estava se deixando para depois. Foi ela quem ensinou que amor nunca deveria ser sobre tentar não incomodar. Carl Jung dizia que o que negamos nos controla. E por muito tempo, ela negou a própria dor, tentando ser fácil de lidar. Mas agora, ela não nega mais nada. Ela sente, aceita, libera e caminha. E nesse novo passo, ela não caminha em direção a ninguém, caminha em direção a si mesma. E é isso que torna tudo tão magnético, porque a mulher que caminha em paz com sua própria alma não precisa correr atrás de amor. O amor certo a reconhece, e o errado se assusta. Ele pode até olhar de longe, pode até sentir saudade, pode até se arrepender, mas ela já não vive mais nesse tempo. Ela não pertence mais a essa versão antiga. Ela evoluiu, e evolução para ela não é sobre mostrar força, é sobre ser fiel a si mesma, mesmo quando isso significa soltar alguém que ela um dia quis muito. Ela não quer ser lembrada como a que amava demais. Quer ser lembrada como a mulher que aprendeu que amor demais só dói quando é dado a quem não sabe o que fazer com ele. E agora ela sabe. Nunca mais vai se deixar em segundo plano para fazer alguém se sentir confortável. O que ela tem hoje é presença, um brilho tranquilo nos olhos, uma leveza que não é desinteresse, é maturidade, uma postura que não é frieza, é consciência, e uma forma de amar que não pede nada, mas exige tudo: respeito, verdade, profundidade e reciprocidade. Ela não persegue, não insiste, não tenta mais abrir portas fechadas. Ela passa, com ternura, mas sem apego, com memória, mas sem prisão, com amor, mas agora, por ela. E isso é o que mais impacta quem ficou, porque percebe que ela não está tentando vencer, ela só está vivendo. E viver com verdade, depois de tanto se calar, é o maior grito de liberdade que uma mulher pode dar. O verdadeiro arrependimento dele não nasce quando ela está com outro. Nasce quando ele vê que ela já não sente mais nada. Nem raiva, nem mágoa, nem saudade. Apenas gratidão. Gratidão por ter acordado. Gratidão por ter se reconstruído. Gratidão por finalmente ser a mulher que ela tentava ser, até mesmo quando era maltratada. Hoje, ela não implora por amor. Ela inspira respeito. Ela não pede para ser escolhida. Ela se escolhe e só aceita ao lado alguém que também se escolha, para que os dois caminhem inteiros e não tentando completar ausências. E se um dia ele tentar voltar, talvez escute dela algo simples: obrigada. Foi exatamente por isso que eu me tornei quem sou hoje.
Porque algumas pessoas vêm para nos amar, outras para nos despertar. E ele foi esse despertar, duro, confuso, mas necessário. Agora ela entende que o fim foi o início, e que tudo o que parecia dor era apenas um empurrão para dentro, para o centro dela, para o lugar onde ninguém mais define quem ela é. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E ela despertou, para a mulher que sempre esteve ali, mas ainda não sabia o próprio valor. Ela não precisa mais ser forte por fora, porque por dentro ela já é rocha, mas também é flor. E agora ela floresce, não para alguém, mas porque entendeu que florescer é um dever com a própria alma. Ela não vai mais se perder por ninguém, porque já se encontrou. E a mulher que se encontra vira universo, e o universo não cabe em qualquer coração. Se essa história tocou alguma parte sua, deixa aqui nos comentários uma frase que represente esse momento da tua vida. Pode ser curta, pode ser só um "eu voltei para mim", mas que seja tua. E se esse vídeo te lembrou do teu valor, do teu renascimento, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente não fala para agradar, a gente fala para curar, porque se uma mulher se levanta, muitas outras se levantam com ela. E se você chegou até aqui, é porque já está se levantando.